Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Hoje nós vamos contar uma história de superação, uma história de vida muito bonita e importante. Estou conversando com Jefferson Oliveira dos Santos. Ele está em São Paulo, é um colega, é um irmão que eu conheci durante um evento, o qual eu estava participando, e ele estava contando um pouquinho da história, da superação que ele teve na sua vida. Então a gente está trazendo essa entrevista hoje aqui, que ela é um exemplo e com certeza ela vai impactar a vida de muitas pessoas. Jefferson, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso poder contribuir com um pouco do que eu estou vivendo hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, tenho 34 anos, eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu nasci na cidade próxima de São Paulo, chamada Ubatuba, fica a umas 4 horas daqui, e desde pequeno eu cresci dentro de uma casa onde a droga e, infelizmente, a prostituição já existia. Meu pai, ele era um alcoólatra e era um usuário de droga. Então, eu cresci num lar onde a violência era presente, a droga era presente, e o primeiro contato que eu tive com as substâncias químicas, com o álcool, com a droga, foi por meio do meu pai. Meu pai biológico, ele gastava tudo que tinha dentro de casa para o uso da droga, tudo que tinha para o uso do álcool, e um dia ele pediu para mim comprar para ele, e eu acabei usando. Ali eu passei a gostar daquilo, passei a praticar aquilo, passei a ser consumido por aquilo. Com o passar do tempo, eu comecei a ter dificuldade de usar com o meu pai. Eu lembro a primeira vez que eu usei, meu pai me perguntou: você usou? Porque ele havia percebido que eu tinha usado. E eu falei para ele: sim, realmente eu usei. Ele falou: a partir de hoje, quero que você use em casa comigo. Mas como nós sabemos, a droga ela não é boa, porque se ela fosse boa, ela não causava a destruição que ela causa hoje. Com o tempo, eu não consegui ter o controle da droga e comecei a ter dificuldade, desavença com meu próprio pai dentro de casa. Por volta dos 8 ali para os 9 anos, já comecei a sair de casa para começar a andar pelo bairro, onde eu procurava dinheiro de uma forma honesta para poder manter meu vício, onde eu procurava, de alguma forma, conseguir qualquer que seja o meio de trabalho para poder sustentar meu vício. Eu percebi que a droga me levou para um lado muito compulsivo e muito ativo, onde eu não conseguia ter controle. Eu comecei a roubar na minha cidade. Aí eu comecei a ficar com medo de ficar lá, porque eu comecei a sofrer algumas ameaças. Então, com 12 para 13 anos de idade, já estava saindo do meu bairro e andando pela minha cidade, sem morar em casa, começando a morar na rua, dormindo nos quiosques, nas calçadas. Aí eu vi que as coisas estavam ficando difíceis. Um dia eu cheguei num posto de gasolina, olhei para um caminhoneiro e falei para ele: se eu te arrumar droga, você põe eu no caminhão e me tira daqui? Ele falou: combinado. Eu lembro que eu saí para manguear, que a gente fala, pedir, e eu consegui arrumar dinheiro, consegui arrumar droga, cheguei, dei para o caminhoneiro, nessa ele me colocou no caminhão, e eu saí da minha cidade de Ubatuba, e nesse percurso todo eu fiquei, foram 13 anos na rua, e 9 anos desaparecido da minha família. Eu lembro que a minha revolta era não ter uma família, e também desde pequeno, respeitando todas as religiões do mundo, eu nunca acreditei em Deus, nunca acreditei que Deus existia e que ele poderia realmente solucionar o meu problema, poderia trazer a paz para a humanidade. Então, um dia eu estava dentro da Cracolândia e uma mulher chamada Erlane Barroso, que hoje é minha mãe, a gente anda junto há mais de 10 anos já. Ela entrou dentro da Cracolândia, tinha 3 anos que eu não falava meu nome para ninguém. Ela entrou e falou: Jefferson, Deus falou para mim que a sua história nasceu no coração dele e que você vai ser meu filho e cuidar de pessoas. O que mais me deixou assustado e espantado é que meu nome é Jefferson, mas eu contava para todo mundo que era Tiago. E ela chegou chamando pelo nome. E foram 7 meses intensos ela atrás de mim, falando que Deus havia tido uma história para mim, que Deus ia me dar uma família, que eu ia conseguir vencer as drogas, mas eu, dentro da situação que eu me encontrava, onde eu andava com urina, com fezes na rua, ouvindo vozes na minha cabeça que dizendo que eu não prestava, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ter uma família, sem um pai, sem uma mãe, perdido. Eu não acreditava naquelas palavras. Eu lembro que um dia eu estava dormindo dentro de um bueiro de esgoto e eu senti a presença de um ser divino entrando, e esse ser sentou do meu lado e eu escutei 4 palavras. Esse ser tinha tanto amor, tanta paz e tanta alegria que amor de mãe não se compara, amor de pai, amor de esposa, amor de filha é incomparável. E eu escutei 4 palavras que explodiram no meu coração e ali começou uma mudança radical na minha vida. Foram essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu desejo te salvar. Aquilo entrou no meu coração. Eu lembro que eu sentei naquele bueiro de esgoto abandonado, de frente para a praia. Era uma noite
escura, mas havia uma lua que fazia o reflexo brilhar na água. Aquilo me marcou tanto que eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor existe mesmo, o Senhor tem poder para me tirar do crack, se o Senhor me tirar do crack, eu te dou minha vida para sempre. Assim que eu saí do bueiro, eu encontrei a Erlane. Engraçado que quando eu morava nas ruas, eu não parava numa cidade só, eu ficava 2 anos numa cidade, 6 meses em uma, 1 ano em outra, e nesses 13 anos eu sempre fui trecheiro, fui um morador de rua que não ficava num lugar só local, ficava viajando de cidade em cidade. E essa mulher conseguiu me achar em 5 cidades diferentes. Aí, assim que eu saí do bueiro, eu encontrei com ela. Falei, Elaine, eu quero mudar de vida. Ela falou, você quer? Eu falei, eu quero. Ela falou, vou arrumar uma casa de recuperação para você, onde você vai fazer um tratamento, onde você vai conseguir vencer esse desafio. Eu falei para ela, eu preciso de 2 dias para resolver algumas coisas na rua. Ela falou, você não vai encontrar comigo. Eu falei, não, eu vou encontrar com você. Em 2 dias eu fiz algumas coisas que eu precisava, e lá estava eu em frente ao shopping, ela encostou o carro, a gente foi para uma clínica de recuperação. Chegando lá, eu fiquei apavorado com a estrutura e com o local, fiquei com medo, era algo muito novo para mim, então eu não quis entrar naquela noite. Eu fiquei desesperado, eu falei para ela, não quero mais, não é isso que eu quero para mim. Ela falou, então tá tudo bem, amanhã a gente te leva em outra clínica, se você gostar, você entra. Eu lembro que no dia seguinte, a gente se encontrou de novo, ela me levou para outra clínica, na hora que a gente estava preenchendo a ficha, eu falei para ela, você vai me ver de novo na rua. Ela falou, eu não vou. Aí eu entrei nessa clínica e comecei a observar o tratamento que estava acontecendo lá dentro. Era uma clínica cristã, até hoje ela existe e é um dos projetos que eu mais amo e faço parte. Eu lembro que nos primeiros dias eu vi os homens falando que Deus ia mudar a história das pessoas, que Deus poderia curar as pessoas, e eu falava assim, isso não é real. Isso não pode acontecer, é impossível alguém sair do lugar como eu estava. E na situação que eu me encontrava, sem estrutura nenhuma, era impossível. E em 3 meses eu comecei a ficar tão fissurado em querer saber quem era Deus, que eu li a Bíblia 7 vezes. E isso começou a despertar o meu coração com um desejo de realmente saber se Deus poderia me mudar. Ali começou o meu tratamento. Eu lembro que o pastor falou para mim, Jefferson, o tratamento aqui são 6 meses. Passaram-se 6 meses, eu concluí o tratamento, fui no escritório do pastor e falei, pastor, eu não me encontro pronto para sair ainda. Ele falou, mas os seus resultados foram bons, o seu comportamento mostra que você está pronto. Eu falei, não, eu não estou pronto. Eu fiquei mais 6 meses, foram 1 ano e 2 meses, e ele falou assim, agora você está pronto. Eu falei para ele, ainda não estou pronto, eu preciso de mais um tempo. E nesse período todo, a minha família biológica não sabia onde eu estava. Os meus familiares não sabiam onde eu estava. Aí eu lembro que um dia eu estava dentro da clínica, em tratamento, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis e eu queria desistir de tudo. E eu resolvi jogar tudo para o céu, e eu liguei para a Irlane, que eu chamo ela de mãe, tenho ela como uma mãe hoje mesmo. Falei, mãe, as coisas estão muito difíceis para mim, eu não consigo mais permanecer, e eu vou jogar tudo para o alto e vou voltar de novo para a rua. Ela pegou e falou assim para mim, filho, sabe por que as coisas estão difíceis? Você acabou de ganhar uma bolsa de estudo em Recife, com voo pago, com hotel pago, com tudo pago. Eu lembro que eu estava morando nas ruas e passando todo esse período em tratamento, e eu comecei a perceber as oportunidades que estavam vindo sobre mim. Aí eu peguei, vim para São Paulo, fiquei numa clínica aqui em São Paulo 15 dias para poder fazer uma transição para Recife. Fui para Recife e lá foi um dos encontros mais poderosos que eu tive comigo mesmo e com o próprio Deus e com a existência daquilo que eu era para Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, existe um versículo que mudou muito a minha vida, que é Efésios 1:4, que fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou em amor por meio da adoção. Então, por meio de Jesus, nós somos adotados. E aquilo começou a mudar o meu coração. Aquilo começou a mudar a minha mente. E lá em Recife, comecei a concluir os meus estudos, comecei a servir como missionário em projetos sociais, dando comida para moradores de rua. Aí eu terminei o meu estágio em Recife, eu voltei para São Paulo, para trabalhar numa clínica de recuperação em São Paulo. E aqui eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando nessa clínica de apoio, fazendo curso para capacitação de capelania, servindo como braço de psicólogo, aprendendo psicologia também para entender as reações da química no corpo, do álcool. E eu lembro que um dia eu estava dentro dessa clínica, já trabalhando e bem servindo. O dono da clínica chegou em mim e falou, Jefferson, existe um homem, um empresário muito rico que patrocina o nosso projeto e ele está precisando de alguém capacitado para trabalhar na empresa dele. E a gente percebeu que você está pronto para ir trabalhar numa empresa de sucesso.
Eu falei, se vocês acham que eu estou apto, então eu vou. E eu comecei a ir trabalhar para uma empresa de uns coreanos que são grandes amigos até hoje. Eu lembro que quando eu cheguei na empresa, eu comecei a observar o lugar que eu estava. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas, o posicionamento das pessoas, e aquilo começou a modelar o meu coração e o meu caráter começou a me transformar. Eu lembro que, por ele ser oriental, ele era muito pontual, então eu nunca chegava atrasado, eu nunca faltava, eu sempre fazia mais do que me pediam. E nesse tempo, dentro dessa empresa, em 6 meses eu fui promovido 3 vezes. Eu lembro que até hoje o encarregado, que é um grande amigo meu, ele começou a me ensinar, e na minha cabeça eu pensei assim, o que ele está me ensinando, eu vou me tornar melhor que ele na profissão, não como pessoa, mas na profissão. Porque quando alguém te ensina algo, você tem a oportunidade de se tornar melhor que aquela pessoa que está te ensinando, se você se dedicar àquilo. Eu lembro que eu comecei a vir para casa de noite, estudar sobre o que eu fazia na empresa, assistir vídeos sobre o que eu fazia na empresa. Eu lembro que teve um dia que esse encarregado que me ensinava faltou. E o patrão meio que em desespero falou, e agora? E eu levantei as mãos, falei, eu estou pronto para fazer o serviço dele, eu sei como fazer. E aí eu tive uma oportunidade de ser promovido. E eu fui promovido para um cargo muito maior dentro da empresa. E nessa empresa eu tinha totalmente uma liberdade, uma regalia de viver coisas legais. Tipo, era uma empresa que até hoje é com 3 andares, muito grande, uma fábrica de tecido conhecida principalmente no estado de São Paulo, fornece tecido para o Rio de Janeiro. Essa empresa tinha 3 andares. Eu lembro que no período do almoço todo mundo descia para almoçar no térreo. E eu subia para a parte de cima para orar. E meu patrão, por 3 meses, ele ficou assistindo eu orando, e um dia ele me chamou e perguntou se eu estava louco. E eu falei, não, eu contei um pouco da minha história para ele, de onde eu tinha vindo, da minha família. E ele pegou e falou assim para mim, Jefferson, a partir de hoje você tem 1 hora para orar aqui dentro, sem ser seu horário de almoço. Então, dentro do meu próprio trabalho, eu tinha 1 hora para poder passar tempo com Deus e orar. E um dia, nesse projeto, a gente estava na igreja, na porta da igreja, uma líder chegou em mim e falou assim, Jefferson, tá na hora. Eu falei, tá na hora do quê? De você perdoar o seu pai. Eu falei, como assim? E ela começou a falar tudo que eu tinha vivido dentro de casa. E era uma dor que tinha muito forte em mim. E todo esse tempo eu estava sem ver minha família, sem procurar minha família. Eu resolvi voltar para minha família e encontrar com a minha família. Quanto tempo isso, Jefferson, que você estava distante da família? No mínimo 6 anos. Tá. Já recuperado, bem estruturado. Eu lembro que quando eu fui encontrar com a minha família, eu encontrei com meu pai, a gente começou a conversar, ele não me reconheceu, porque a minha mentalidade já havia mudado, o meu comportamento já havia mudado, porque dentro da clínica de recuperação, eu sempre amei uma coisa, tá ali no fundo, os meus livros, eu sempre fui um homem que sempre amei ler, o conhecimento é algo que sempre mudou minha mente e meu coração. Eu lembro que a minha mãe biológica, minha mãe sempre foi uma mulher incrível, meu pai que era o terrível da história, mas a minha mãe era incrível. A minha mãe biológica, ela me ensinou a ler e a escovar os dentes, e eu levei esses hábitos para a rua. Então, mesmo quando eu estava bêbado, mesmo quando eu estava drogado, tudo que tinha na rua eu pegava para ler. Receita, revista, jornal, eu sempre pegava para ler. Quando eu voltei para Ubatuba para encontrar com meu pai, a gente começou a conversar, e ele não me reconheceu, e eu falei para ele, o senhor não lembra de mim, mas eu sou o Jefferson, seu filho. E eu lembro que ele desabou em chorar, porque eles já haviam me dado como morto. Todo mundo já havia acreditado que eu tinha sido morto e desaparecido, porque lá se passaram os 9 anos no crack, nas ruas, e os 13 anos na rua e longe da família. Aí eu lembro que meu pai olhou para mim e ele começou a chorar, e eu percebi que ele ficou impressionado com a transformação que havia acontecido em mim. Eu lembro até hoje do que mais mudou e curou meu coração, foi quando eu olhei para ele e falei, pai, você, entre aspas, destruiu a nossa família, porque meu pai, ele não só usava droga, como ele agredia minha mãe, deixava minha mãe ficar com outros caras, e esses caras pagavam o meu pai para ele poder usar droga. Era um nível muito escuro mesmo. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, pai, você destruiu a nossa família, você acabou com tudo que a gente tinha, mas para mim você é o melhor pai do mundo e eu te amo. Porque eu percebi que ali estava começando algo diferente, não só para mim, quanto para ele. Eu percebi que a minha história só me dava a oportunidade de ser alguém melhor. E eu lembro que meu pai começou a chorar e falar, como é que você pode me amar? E eu lembrei de um versículo que mudou muito a minha vida também. Salmo 139 fala que todos os nossos dias já estavam escritos antes mesmo da gente nascer. Eu tenho o hábito de dizer que o sucesso de todo homem
de todo ser humano não está em ele acreditar no que ele pensa sobre ele, no que as pessoas pensam sobre ele. Eu, particularmente, não sou o que eu penso sobre mim, eu não sou o que minha esposa pensa sobre mim, eu não sou o que minha filha pensa sobre mim, eu não sou o que a sociedade pensa sobre mim. O meu sucesso diário eu sou o que Deus pensa sobre mim. E isso me dá tanta energia, tanto vigor e tanto gás que me torna todos os dias o cara mais feliz da Terra. Porque eu não sei do amanhã, mas Deus já sabe do amanhã. E se eu errar e falhar amanhã e vier diante dele e pedir perdão com um coração sincero, eu tenho certeza que ele vai me perdoar, porque isso é quem ele é. Eu lembro que meu pai teve o privilégio de ver eu pregando e palestrando para mais de 2.000 pessoas. E eu olhava para ele na primeira cadeira e eu falava, se eu pudesse escolher nascer numa família estruturada hoje, eu não ia querer. Se eu pudesse escolher nascer num berço rico ou qualquer lugar diferente do que eu vim, eu não ia querer, porque eu percebi que a minha história ela realmente nasceu no coração de Deus. Existe um filme que marca muito a minha vida, que é o filme de José do Egito, onde ele passa por uma série de dificuldades e quando ele chega em certo lugar da vida dele, num cargo poderoso, Gênesis 45, a Bíblia vai dizer que ele está lá governando um país chamado Egito, alimentando as nações e os irmãos deles em comprar comida. Os irmãos que haviam vendido ele, aonde ele se tornou escravo, ficou 10 anos preso, acusado de estupro, inocentemente. José passou por todas as coisas terríveis, mas quando os irmãos dele, que causaram isso na vida dele, vieram até ele, a resposta dele foi, não foram vocês que me enviaram, foi o Senhor que me mandou à frente de vocês para cuidar de vocês. E eu descobri que o amor é a arma mais poderosa que nós temos. O amor e o perdão é a arma mais poderosa, porque quando alguém faz algo para você, muitas vezes você não sabe, mas quem se fere mais é você por não perdoar. Porque quando você se perdoa, você se liberta, você se cura, você rompe dentro de você. Então, é importante, Jeff, que você está falando, essa questão de perdoar, porque muitos dos nossos irmãos aqui que acompanham essa nossa entrevista, que frequentam a nossa casa, provavelmente alguns deles tiveram essa situação semelhante à sua, de problema de alcoolismo, de dependência de droga dentro da casa, ou até mesmo de prostituição, violência doméstica. Então é importante, essa tua passagem que você falou, eu estou aqui bastante emocionado, de você conseguir virar para o seu pai e perdoar e falar, olha, obrigado, se eu tivesse a oportunidade, eu queria estar do seu lado novamente, certo? Então, assim, o perdão é a maior libertação que um ser humano pode ter. E como você falou, né, desde muito cedo você teve contato com a droga, aí você acabou indo para a rua, ficou distante da família, deve ter passado N situações difíceis, que só você sabe a dor que você sentiu. E, cara, você está com a gente hoje aqui, é muita presença de Deus na sua vida. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Eu percebo até hoje que um exemplo muito prático que eu pratico diariamente, se alguém fizer mal para mim, eu tenho dó e compaixão e misericórdia dessa pessoa, porque eu não preciso pagar com a mesma moeda. A própria vida devolve para a gente aquilo que a gente planta. E, inocentemente, muitos dos nossos pais, dos nossos avós, não fizeram por maldade. Eles estavam reagindo de um lugar de amor, mas inconscientemente do que eles aprenderam, eles tiveram esse comportamento. Então, não era porque eles queriam, muitos agiam assim. É porque ensinaram eles assim. Então, nós temos a oportunidade de mudar gerações. Eu lembro que dentro dessa clínica, eu trabalhando já por 7 anos nessa empresa, eu recebi uma carta um dia dizendo que eu tinha sido sorteado e ganhado um apartamento. E eu pensava diariamente lá dentro da clínica, para onde eu vou quando eu sair daqui? Para onde eu vou quando eu tiver a oportunidade de ir para frente sozinho? Com quem que eu vou ficar? E eu sempre percebi o cuidado de Deus e o detalhe de Deus e saber esperar o tempo certo. Quando a carta chegou, eu li a carta e não entendi nada. A Adami, que é minha esposa hoje, eu tenho certeza que vocês vão conhecer ela. Eu tinha comentado com ela, nessa época ela não era minha esposa ainda, ela era uma amiga da igreja, eu conheci ela no teatro. Eu falei para ela, eu recebi uma carta lá na clínica, dizendo que eu tinha sido sorteado e ganhei um apartamento. Ela falou, traz essa carta para mim. Eu levei a carta para ela, ela falou, você tá doido, tem um mês que você foi sorteado, você ganhou um apartamento, você não foi atrás. Eu falei, isso não existe, ninguém dá nada para ninguém. Ela pegou e ligou na central, e eles falaram assim, infelizmente, a gente já tentou contato com ele por e-mail, por telefone, por tudo, a gente não conseguiu. A gente já está direcionando para outra família. E a outra família também não está respondendo. Se a outra família não responder, a gente vai tentar com ele de volta.
E ela persistiu. E um dia eles marcaram uma reunião com ela, falaram, então vamos. Eu lembro que ela foi lá na clínica me encontrar, a gente foi para essa reunião junto. E a gente sentou numa mesa e eu comecei a assinar a documentação. E em um mês eu peguei a chave do meu próprio apartamento, onde eu tenho o meu apartamento hoje. Graças a Deus, já estou nele há uns 5 anos. E dentro da clínica, eu sabia que não era tempo de eu sair, mesmo eu tendo um apartamento. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos morando na clínica e pagando as despesas do meu apartamento. E os meus amigos falavam assim, mas você não vai sair? Você já está empregado, você já tem sua casa própria. Eu falava, não, eu preciso escutar Deus. Eu não quero pôr tudo a perder. E demora muitos anos para construir, uma fração de segundo para perder. Eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho e eu escutei uma voz dentro do meu coração, faz as malas e vai embora. Eu lembro que eu cheguei na casa, conversei com toda a liderança, eles entenderam e falaram, Jefferson, a gente quer abençoar você, a gente quer continuar com você, você pode ir. Eu vim para o meu apartamento, fiquei uns 2 anos morando sozinho e eu coloquei um lema aqui, mulher não entra aqui só, não vai entrar nenhum tipo de mulher aqui dentro enquanto eu estiver morando aqui. Eu lembro que eu chegava do meu trabalho e eu pensava, eu preciso casar. Aí um dia eu tô lá na igreja, olhei para a Adami, uma grande amiga, e falei, eu vou casar com essa menina. E ela era a pessoa que eu sempre sonhava. Aí eu comecei a me aproximar dela, ela pegou e falou assim para mim, Jefferson, se você quiser alguma coisa comigo, você vai ter que falar com os meus pais. Eu falei, tá, tudo bem, eu converso com eles. O pai dela mora no Maranhão. Eu lembro que eu liguei para ele, para conversar com ele, ele falou assim para mim, moço, eu não converso com homem por telefone. Se você quiser alguma coisa com a minha filha, você vai ter que vir aqui. Eu entrei dentro de um ônibus, fiquei 2 dias e meio e fui lá no Maranhão. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a minha sogra olhou para mim e falou assim, e dificilmente um pai que cria sua filha na igreja, que a filha nunca teve contato com droga, nunca teve contato com álcool, nunca teve uma vida perdida, vai entregar sua filha para um cara que tem um contexto de história como eu. Mas eu sabia desde o começo que a minha história ela tinha nascido no coração de Deus e que Deus tinha um propósito maior. Eu lembro que eu fiquei lá uma semana, no último dia que eu estava para vir embora, estava todo mundo na mesa. Eu falei, eu preciso falar. Eles me deram espaço, eu comecei a falar, contei a minha história e contei as minhas intenções e o objetivo com a filha deles. E lá eles me abençoaram. E eu vim para São Paulo, trabalhando na empresa. Eu lembro que a Ada me morava 1 hora do meu apartamento, eu só via ela final de semana. Eu tinha esses 7 anos de trabalho nessa empresa, esses 7 anos eu guardei dinheiro justamente para casar. E eu fui pedir ela em casamento. Graças a Deus, eu lembro até hoje que eu falo para os meus amigos que eu bati a meta. Dia 25 de janeiro de 2021, eu casei. Hoje nós temos uma filha linda, de 1 ano e 4 meses já. A gente já está um tempo junto. A gente tem uma história de caminhada de 7 anos, mas que a gente casou, que a gente fez tudo certo mesmo. É desse dia 1º de janeiro aí, deu dia 25 de janeiro de 2020. As coisas mudaram ali quando a gente casou. Eu percebi o cuidado de Deus de uma forma muito maior. Aí eu comecei a perceber que eu precisava crescer mais ainda. Eu saí do trabalho que eu estava dos coreanos, que era uma empresa muito séria, e fui para uma outra empresa muito melhor, onde tive a oportunidade de ganhar muito bem. Só que eu lembro que nesse novo trabalho, eu tinha que mentir para poder ganhar bem. Eu trabalhava numa recepção de uma empresa muito conhecida, e os clientes chegavam e falavam, Jefferson, parabéns pelo seu atendimento, pela sua honestidade, e minha consciência falava assim, isso não é verdade. Porque dentro da empresa havia algumas coisas que não eram legais, e eu não podia passar isso para os clientes. Eu lembro que eu chegava em casa e começava a chorar, eu falava para minha esposa, amor, eu não aguento ficar lá, eu preciso ir embora, eu não consigo mentir, isso não é para mim. Eu não preciso disso. E eu lembro que foi no começo da gravidez da minha esposa. E um dia eu estava orando e eu escutei Deus falando assim para mim, pede as contas. Eu fui pedir as contas no começo da gravidez da minha esposa. E eu comecei a sonhar em empreender. Comecei a buscar uma forma de ganhar dinheiro na internet, de uma forma honesta. Comecei a procurar cursos, mentorias. E um dia eu conheci um amigo dentro de uma live, de uma mentoria de um pastor. A gente tem o mesmo nome até hoje. E eu vi ele postando no stories dele que ele abriu a mentoria. O nome dele é Jefferson, ele é meu mentor até hoje, a gente anda muito junto. Ele falou, vou abrir uma mentoria de tráfego pago de anúncio online. Eu mandei um direct para ele, perguntei quanto que vai ser a mentoria. Ele falou, para você, tudo de graça. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Eu conheço a sua história, eu sei o que Deus tem para você. E mais uma vez eu vi o cuidado de Deus. Aí a gente começou a estudar a mentoria junto. Eu não contente, eu não estava conseguindo aprender, peguei um avião, fui para lá para Minas, de São Paulo, fui direto para Minas, fiquei 1 semana na casa dele, aprendendo na prática. Quando eu cheguei em São Paulo,
Primeira coisa que eu fui atrás de cliente. Graças a Deus, hoje estou com a minha empresa aberta, tem cliente vindo, e a gente está aqui, seguindo, porque o querer é a chave de tudo. O querer é o primeiro passo. Então, hoje você é um empresário, você trabalha com tráfego pago, com rede social, é um menino que saiu de casa há 8 para 9 anos, morou na rua durante um bom tempo, na Cracolândia, inclusive, como você comentou para mim, que você teve na Cracolândia um tempo, passou um tempo na clínica de reabilitação, mais de uma, entendendo que não era o momento de você sair, que ainda você precisava se fortalecer, isso é mais importante. Saiu, virou palestrante, contou um pouco da sua história. Na igreja você conheceu sua companheira de vida, que é a mulher que te deu um presente divino, que é essa bebê que você tem junto com você aí. Exato. A tua história, Jefferson, como eu te falei, o dia que eu estava lá no curso, que nós estávamos sobre tráfego pago, que eu também trabalho com isso, e do lado comecei a ouvir, e me tocou muito. Eu não tinha nada a ver com a história, cara, mas jornalista tem um ouvido gigante. Quando você começou a contar, eu falei, cara, a história desse cara aqui é diferente, meu. Tem que trazer aqui para a nossa casa. A gente tem vários irmãos que passam por uma situação bem difícil. Com certeza, essa nossa entrevista vai chegar para muita gente. Eu espero que ela toque o coração de muitas pessoas que têm essas dificuldades, esses problemas dentro da família. E hoje você está aprendendo, seguindo a tua vida, ajudando outras pessoas, que isso que é o mais importante, que é o que Deus espera da gente. Que nós viemos aqui não para passear. É que eu sempre falo para os colegas, meus irmãos, nós não viemos aqui para passear. É muito fácil vir aqui para passear. A gente veio para pregar a palavra dele, ajudar outras pessoas, tantas e tantas pessoas que não têm o apoio dentro da família, de um amigo, né? Então, um estranho, no caso, um terceiro que ajuda essa pessoa. Como você teve o caso da Elaine, né? Eliane, que você Erlaine. Exato. A minha família, a gente é em 8, 5 homens e 3 mulheres, 2 faleceram. Depois que eu me recuperei, eu comecei a ir atrás dos meus irmãos. Eu lembro que as minhas irmãs eram garotas de programa e eu ia até o ponto onde elas estavam e eu ficava olhando para elas e eu lembro que eu falava assim para minha irmã, Mayara, eu posso te dar um abraço? Ela falou assim, por quê? Eu falava assim, porque eu te amo e você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela falou, meu, você tá doente, você tá doido? Eu falava, não, só quero te dar um abraço. Ela falou, mas por quê? Eu falava assim, porque eu não sei se tem um amanhã para aproveitar. Eu não tenho um amanhã. Para mim, todos os dias, segunda-feira, e o dia mais aproveitado para mim é segunda, porque é o dia que a gente usa como se estivesse começando um dia, começando uma semana. E eu lembro que eu sempre levava isso no meu coração e até hoje. Para mim, todos os dias é como se fosse segunda. Eu lembro que eu abraçava ela e segurava ela no peito e falava, eu te amo muito. Hoje, ela já está quase também uns 4 anos, ela é casada, mãe de 2 filhos, missionária, viaja para vários lugares no Brasil hoje, pregando. Eu mesmo estou começando a cuidar das redes sociais dela, porque ela é muito conhecida. E ela era caçula. Aí tinha a maior que ela, que era a Magali, também perdida. Eu ia atrás da Magali do mesmo jeito. Eu trouxe a Magali para São Paulo, eu lembro que eu trouxe ela para cá, imobiliei uma casa e entreguei a chave da casa para ela, imobiliado com tudo dentro, para ela começar a vida do meu lado aqui. Falei, Magali, você quer vir para São Paulo? São Paulo é uma terra de oportunidade, eu vou te ajudar. A gente conseguiu imobiliar uma casa para ela, deixar tudo pronto, entregar uma chave na mão dela, ela saiu, começou a correr atrás do trabalho dela. Hoje ela também está casada, já vai para o 2º filho, está grávida agora, está registrada, está trabalhando. Eu vi Deus não só fazendo em mim, mas em toda a minha família. Eu vi meus irmãos também saindo. Porque o querer foi o primeiro passo importante que a gente deu. Quando a gente tem esse desejo, a gente é imparável. E seu pai e a sua mãe, Jefferson, seu pai conseguiu se recuperar da dependência? Meu pai, ele conseguiu, a minha mãe faleceu. Meu pai, ele conseguiu porque ele ficou doente, o médico falou para ele, ou o senhor para, ou o senhor vai falecer. Meu pai tinha chagas e catarata. Mas antes disso, de ele ver a recuperação na minha vida, isso deixou ele tão impactado que ele falou assim, eu vi esse meu filho aqui na cidade de Ubatuba perdido e olha como ele está agora. Então, quando eu ia para minha cidade, era meio que o centro da atenção das pessoas. As pessoas falavam, meu, como que você conseguiu mudar o seu comportamento? Como você conseguiu mudar a sua mentalidade? Eu sempre dizia para as pessoas, não perca o seu tempo com aquilo que não te agrega valor nenhum. Pega um livro e vai ler. Leia livro.
O conhecimento sempre esteve no papel, é algo que é geracional, foi tudo escrito e registrado para a gente saber e dar continuidade nos legados. Então, o meu pai, ele percebeu a transformação e ele começou a mudar. Aí, só que o corpo já estava acostumado, por ele ter deixado a droga, o álcool, ele começou a ter algumas doenças. Aí ele parou mesmo de vez, e com um bom tempo bom, aí faleceu. Mas ele ficou pelo menos uns 5 anos sem usar nada, sem beber nada também, e bem, conseguiu construir uma casinha boa para ele, conseguiu reformar a vida dele de uma forma bem legal. Que benção. Jefferson, você fala muito bem, você é uma pessoa muito esclarecida. Qual que é o seu nível de estudo? Porque você falou que você foi para morar na rua com 7, 8 anos. Então, nesse período, você não frequentou a escola? Não. Eu cheguei em São Paulo, assim que eu terminei o tratamento e comecei a trabalhar, eu entrei no CEJA, que é uma forma de você terminar os estudos muito rápido. Então, em 3 meses, eu consegui, com a ajuda de muitos amigos. Ninguém consegue nada sozinho. Eu lembro que eu chegava para alguns amigos e perguntava, você é bom no quê? Em que área da escola, em qual matéria? Eu sou bom em português. Eu falava, vai lá em casa fazer um almoço para você. Eu trazia os meus amigos para cá para casa e falava, eu preciso que você me ajude em português. E nessa eu consegui em 3 meses terminar minha escolaridade, me formei no 3º grau. E dali até hoje eu estou sonhando com uma faculdade, mas eu já comecei a empreender. Quem sabe mais para frente. Mas graças a Deus eu terminei o meu estudo, 3º grau concluído. Com certeza, você fazendo gestão de tráfego agora, logo, logo, vai aumentar a sua receita aí, vai aumentar a clientela, você vai fazer uma faculdade, vai ter uma graduação, quem sabe uma pós-graduação, mas a tua história de vida, ela supera toda a graduação, todo o currículo, meu irmão. O currículo está aí, se você for ver Jesus Cristo, qual que era o diploma? É o amor. Exatamente. É o que você faz. É o amor Exatamente. que você faz, vem ser meu amor. Só de você pegar e ajudar suas irmãs também, né? Eu pensei que essa situação, essa dificuldade, tinha ficado apenas com você, mas você falou das suas 2 irmãs também que foram para a prostituição, enfim, não sei se teve mais algum irmão que passou por outra situação difícil, mas só de você conseguir se ajudar o seu pai, sua mãe e as tuas irmãs aí, cara. Eu tenho um irmão que mora nas ruas até hoje, o nome dele é Edson, ele é mais novo que eu, ele é muito incrível. E eu já levei ele para a clínica. E ainda enquanto ele estiver vivo, e eu também, eu vou investir nele, porque eu acredito fielmente que enquanto há vida, há esperança. Eu lembro que quando a Erlane me encontrou, na primeira noite, ela falou uma coisa que marcou muito minha vida. Depois de ela ter falado para mim que Deus havia dito para ela que a minha história nasceu no coração dele, que eu ia cuidar de pessoas, ela falou uma frase que marcou muito meu coração. Eu amo você. E toda vez que ela me via, ela falava isso. E um dia eu falei para ela, Erlane, por que você me ama? Você não me conhece, você nunca me viu. Ela falou assim, Jefferson, quando nós conhecemos a Deus, quando nos relacionamos, nós não temos medo de amar nem medo de ser amado. Porque não existe um ser humano na Terra que não quer ser amado. Todo mundo nasceu com um desejo de ser amado. Então, o amor, ele é a chave. Eu lembro que no processo da minha reabilitação, eu lembro que eu ligava para ela e falava, Elane, a clínica está muito difícil, não dá para melhorar aqui dentro. E ela falava assim para mim, você já leu a Bíblia? Eu falei, li, você sabe que eu li. Ela falou, você conhece a história de Daniel? Eu falo, conheço. Daniel ficou preso na Babilônia, rei Nabucodonosor, queria jogar ele na fornalha. Ah, que legal. Você conhece a história de José do Egito? Conheço. Virou escravo, foi preso. Ela falou assim, Jefferson, esses homens não se corromperam, não é o lugar que faz as pessoas, é as pessoas que fazem o lugar. Seja um Daniel na Babilônia, seja um José no Egito. Aquilo mudou tanto a minha mentalidade, o meu coração, que o meu coração hoje ama estar em um lugar problemático, porque não importa qual é o problema, eu tenho a solução, e essa solução é Jesus. Jesus, ele soluciona qualquer problema, ele é a resposta para qualquer situação, de qualquer vida, de qualquer ser humano, não importa qual seja. Então, eu faço o meu casamento hoje permanecer, a minha empresa permanecer, os meus relacionamentos permanecer com um pensamento. O que Deus faria dentro dessa situação? E eu procuro ser sempre íntegro, porque eu sei que sobre o cuidado do Senhor, eu sempre vou estar bem guardado, porque mais vale deitar com paz do que ter fartura e não ter paz. Então, Tem uma frase que eu gosto muito de manhã cedo, quando eu acordo, não é todo dia que eu faço, mas assim, eu acordo e falo, Senhor, como lhe posso ser útil hoje? De que maneira posso lhe servir? De que maneira posso lhe servir? Com essa frase que a gente encerra o nosso bate-papo, quero agradecer mais uma vez, grandemente de você estar aqui com a gente, e agradecer muito essa irmã que te ajudou, Erlane é o nome dela, né? Erlane. Erlane, gratidão por você existir, minha querida irmã,
nós precisamos de mais seres de luz como você neste mundo, onde a gente precisa de mais luz do que sombra. Gratidão mesmo por você estar aqui. Espero que você continue tocando o coração de milhares e milhares de pessoas. Como você disse, Deus está do seu lado, e quem tem Deus dentro de nós, na verdade, né, do nosso lado, é dentro de nós, melhor dizendo, a gente é capaz de tudo. Você superou todas as adversidades. Sabemos que centenas e centenas de irmãos tiveram situações semelhantes à sua, não conseguiram superar. E você é um exemplo a ser seguido. Então, você é um ser humano tocado por Deus, literalmente. Amém. Agora, eu gostaria de ver a sua bebê, se ela estiver aí, sua esposa, se ela estiver do lado também, não sei se é possível. Amor, consegue trazer a bebê aqui? A coisa mais Olha, linda. que coisa mais linda, olha só. Elizabeth. Parabéns, obrigado, meu amor, por você existir. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, que linda que você é, Elizabeth. Obrigado, meu anjo. Obrigado, Tchau. obrigado. Tchau. Manda beijo. Ela não fala ainda, mas quando falar... Ai, coisa linda. Vai falar. Está com 1 ano e? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Então tá, meu irmão. Obrigado. Vou encerrar, então, a nossa entrevista aqui. Agradecer mais uma vez. Ela está dando tchauzinho para a gente. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa Ramati Sem Fronteiras. Espero que Deus continue iluminando a sua vida, de todos os seus familiares, por onde você passa, que você consiga realizar todos os seus sonhos.